Você já se perguntou por que aqueles que são escolhidos por Deus enfrentam tantos desafios e dificuldades? Por que parece que a vida é mais dura para quem tem uma missão especial dada por Deus? No vídeo de hoje, vamos explorar 3 razões principais pelas quais os escolhidos de Deus sofrem mais e o que isso significa para nós. Antes de começarmos, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você já nos acompanha e gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Isso nos ajuda a espalhar a mensagem de Cristo pelo mundo. Agora, vamos às 3 razões pelas quais os escolhidos de Deus enfrentam mais sofrimento e como saber se você é um deles. A primeira razão é que Deus trará esperança e força para você se manter firme até o fim. É uma honra quando Deus lhe confia uma tarefa especial, escolhendo você entre muitos para ser um instrumento através do qual Ele alcança o mundo. Em Romanos, capítulo 8, versículo 30, lemos que aqueles que Ele predestinou, Ele também chamou. Os que chamou, Ele justificou, e os que justificou, Ele também glorificou. Embora seja um chamado para um grande propósito, isso exige sacrifício. É necessário se separar de pessoas e coisas, o que também pode trazer situações de sofrimento. No entanto, é importante entender que isso tem um propósito. Os escolhidos enfrentam mais dificuldades porque Deus quer prepará-los completamente para a jornada que tem pela frente. Veja o exemplo de Jesus, que jejuou por 40 dias e noites, enfrentou tentações e se afastou de seus amigos e familiares para ficar sozinho no deserto. Isso foi necessário para fortalecê-lo, pois, sem essa preparação, seria impossível suportar a dor da cruz. Embora ele fosse Deus, Jesus também estava sujeito às limitações físicas e, portanto, sentia cansaço, frustração e até a tentação de desistir. Ele precisou passar por um rigoroso exercício espiritual para desenvolver a resistência necessária para cumprir seu propósito. Davi também é um exemplo disso. Em 1 Samuel, capítulo 16, ele foi ungido rei, mas levou 20 anos até que realmente assumisse o trono. Por que Deus não o fez rei imediatamente? Porque a responsabilidade era imensa, e Deus precisava prepará-lo para esse grande desafio. Davi não tinha modelos a seguir, pois Saul, o primeiro rei de Israel, havia falhado. Assim, Deus treinou Davi, que muitas vezes estava sozinho, pastoreando o rebanho de seu pai. Durante esse tempo, ele dependia de Deus para derrotar os animais selvagens que atacavam suas ovelhas, o que o ensinou a proteger o povo de Deus. A Bíblia descreve Davi como um homem de guerra, bonito e prudente em suas decisões. Davi, o próximo rei ungido, serviu ao rei Saul com lealdade. Ele nunca se considerou igual a Saul, nem tentou competir com ele. Sempre que o rei o chamava, Davi prontamente respondia. Deus não impediu Davi de continuar a servir Saul, apesar de tê-lo escolhido para o trono. Você poderia imaginar que a história de Davi terminaria com Saul reconhecendo seu sucessor. Afinal, ele havia sido ungido por Deus. No entanto, Saul não entregou o trono a Davi. Em vez disso, Davi passou boa parte de sua vida fugindo de Saul, que tentava matá-lo. Ele deixou de ser o escolhido para ser um fugitivo, tentando sobreviver em um lugar onde deveria ser líder. Nesse período, Davi se refugiou em Adulão, solitário e sem direção para sua vida. Muitos acreditam que, quando Deus escolhe alguém, tudo se torna fácil. Mas a história de Davi mostra o contrário. Ele era um solitário, cuidando das ovelhas, e seu irmão Eliabe o desprezava, chamando-o de arrogante. Quando Davi se posicionou contra Golias, ninguém acreditava nele, mas Davi precisou enfrentar esse processo para se tornar o líder que Deus o preparava para ser. A jornada de um escolhido de Deus é frequentemente solitária. Deus não escolhe todos, mas aqueles que Ele escolhe
passam por um processo de refinamento. Tudo o que Davi enfrentou o preparou para ser um rei melhor do que Saul. Davi ouvia a Deus, e quando cometia erros, rapidamente se arrependia e voltava para ele. A segunda razão pela qual os escolhidos de Deus sofrem mais é o refinamento de caráter. O ouro, por exemplo, passa por fogo para ser purificado e revelar sua verdadeira beleza e valor. Da mesma forma, Deus nos coloca em situações difíceis para que as impurezas do nosso caráter sejam removidas e possamos nos tornar mais semelhantes a Ele. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos na vida servem para nos refinar. São esses momentos de pressão que trazem à tona o melhor de nós. Talvez você esteja passando por uma fase difícil agora, mas lembre-se de que Deus está usando isso para moldá-lo e revelar o potencial que Ele colocou em você. A terceira razão é que Deus está construindo líderes através das provações. Ele quer que os escolhidos sejam líderes fortes, que possam guiar outras pessoas com sabedoria e compaixão. Mas, para se tornar um líder, é preciso passar por um processo de formação. Assim como vemos na vida de Jacó, que trabalhou por 14 anos para se casar com Raquel, Deus usa esses períodos de espera e dificuldade para desenvolver qualidades de liderança. Davi, mesmo após ser ungido rei, serviu fielmente ao rei Saul. Ele não tentou tomar o trono à força, mas esperou o momento certo, enquanto Deus continuava a prepará-lo. Essa paciência e humildade são características essenciais de um líder. Deus muitas vezes nos coloca em posições onde precisamos aprender com outros antes de assumirmos nossa própria liderança. Então, recapitulando, vimos que os escolhidos de Deus sofrem mais por 3 razões principais: para serem preparados espiritualmente, para terem seu caráter refinado e para desenvolverem as capacidades de liderança que Deus deseja para eles. Se você está passando por um momento de dificuldade, não desanime. Deus está com você e está usando essa situação para te preparar para algo maior. Como diz em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Mas, afinal, por que as pessoas boas sofrem tanto? É uma questão antiga e profundamente humana, que tem sido discutida por filósofos, teólogos e pensadores ao longo dos séculos. Existem várias perspectivas sobre essa questão, e a resposta pode variar de acordo com a visão religiosa, filosófica ou psicológica. Aqui estão algumas reflexões que podem ajudar a entender melhor essa questão. 1. A perspectiva cristã. Na tradição cristã, o sofrimento tem um significado espiritual profundo. Jesus Cristo, considerado o exemplo máximo de bondade, sofreu imensamente na cruz. Isso sugere que o sofrimento não é necessariamente um sinal de falha ou maldade, mas pode ser um caminho de purificação, crescimento espiritual e união com Deus. O sofrimento também pode ser visto como uma forma de participar do sofrimento de Cristo e, assim, encontrar redenção. No livro de Jó, na Bíblia, um homem justo e temente a Deus enfrenta grande sofrimento, apesar de sua bondade. A história de Jó sugere que o sofrimento das pessoas boas pode ser um mistério que não compreendemos completamente, mas que Deus tem um propósito maior além do que conseguimos ver. 2. A perspectiva filosófica. Filósofos como os estoicos acreditavam que o sofrimento faz parte da condição humana, independentemente de quão boa uma pessoa seja. Para os estoicos, a chave não é evitar o sofrimento, mas aprender a lidar com ele com sabedoria e dignidade. Segundo eles, o que importa não é o que acontece conosco, mas como reagimos a essas circunstâncias. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer defendia que o sofrimento é uma parte essencial da vida, mas que as pessoas boas tendem a ser mais sensíveis ao sofrimento do mundo, o que pode amplificar sua percepção do próprio sofrimento. Crescimento pessoal e resiliência. Muitas vezes, o sofrimento é uma oportunidade para o crescimento pessoal.
As adversidades podem nos ensinar lições profundas sobre compaixão, empatia e a realidade da vida. Pessoas boas, que tendem a se importar mais com o bem-estar dos outros, podem sentir as dores do mundo de maneira mais intensa, o que aumenta sua percepção de sofrimento. No entanto, essas experiências podem fortalecer a capacidade de ajudar outros e de encontrar significado em meio às dificuldades. Quarto, o problema do mal. Na filosofia e na teologia, há o problema do mal, que questiona como um Deus bondoso e todo-poderoso pode permitir que pessoas boas sofram. Uma das respostas é a do livre-arbítrio, que sugere que Deus deu à humanidade liberdade para escolher, e com essa liberdade vem o risco do sofrimento. Além disso, muitos acreditam que o sofrimento pode ser um mistério que só será plenamente compreendido em uma perspectiva eterna ou divina. 5. A vida é injusta? Do ponto de vista secular, o sofrimento das pessoas boas pode parecer uma questão de injustiça. A vida nem sempre segue uma lógica de recompensa por bom comportamento, e o sofrimento pode ser resultado de circunstâncias aleatórias, doenças, tragédias ou até ações de outros. Nesse caso, é importante encontrar maneiras de lidar com as dificuldades, seja por meio da fé, do apoio social ou da resiliência emocional. 6. O sofrimento como uma ferramenta de conexão. Pessoas boas muitas vezes sofrem porque são mais compassivas e empáticas. Elas se conectam mais profundamente com as dores dos outros e, por isso, podem sofrer mais com as injustiças e o mal ao seu redor. Mas, ao mesmo tempo, essa sensibilidade pode levá-las a agir e a fazer uma diferença positiva no mundo. Em resumo, o sofrimento das pessoas boas pode ter diferentes explicações, dependendo da visão de mundo que se adote. Seja no contexto de crescimento espiritual, moral ou pessoal, o sofrimento, embora doloroso, pode carregar um propósito maior e profundo, muitas vezes ligado ao desenvolvimento da alma, à conexão com o próximo e ao sentido da vida. Deus sempre sabe até onde você pode aguentar. Não desamine. Agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te louvamos pelo teu amor e bondade. Sabemos que cada provação em nossa vida faz parte do teu plano para nos preparar para algo maior. Mesmo quando as coisas ficam difíceis, confiamos que tu estás no controle. Pedimos que nos dê forças para suportar os desafios e sabedoria para entender o que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a permanecer firmes na fé, confiando que tu estás nos refinando e nos preparando para o propósito que tens para nós. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, de Davi e de tantos outros que confiaram em ti mesmo nas dificuldades. Em nome de Jesus, amém. Se esse vídeo te abençoou, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.